Olá, tudo bem com você? Meu nome é Flícia Barbosa e este é o canal Um Livro Me Ensinou. Desta vez você terá contato com o livro Você Sabe Estudar? De Cláudio de Moura Castro, um audiobook especial para você estudante aprender a estudar. Acompanhe todos os vídeos com o áudio deste livro e leia-o na íntegra aqui no meu canal. E se você puder, já compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam ter contato com esse manual de excelente qualidade e que traz muitas reflexões e práticas para melhorar o seu aprendizado. Você sabe estudar? Quem sabe, estuda menos e aprende mais. De Cláudio de Moura Castro. Introdução. A ferramenta do estudante é o estudo. Quando Neymar passa a bola entre as pernas do seu adversário, sem dúvidas, reflete uma centelha de genialidade. Mas, além de tudo, aflora o domínio da técnica de controle de bola, fruto de muito treino. Quando o pianista Nelson Freire é aplaudido de pé após tocar uma sonata de Mozart, o público está reconhecendo os muitos anos que foram consumidos estudando a técnica. O excelente marceneiro fica feliz quando termina uma gaveta que, ao abrir, parece deslizar no ar e não mostra qualquer greta no seu encaixe. Ele desfruta então o resultado de anos de prática. José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, diz que as palavras são as ferramentas do escritor, portanto, ele precisa de ter total domínio sobre elas. Pelo mesmo raciocínio, a ferramenta do estudante é o estudo. Mas, será que você sabe estudar? Bem ou mal, todos os estudantes estudam, mas Deus sabe como. Perdem tempo, se aborrecem e aprendem pouco. Quando acham que aprenderam, rebate falso, pois já esqueceram a lição. Mas isso tem remédio. Aprender é coisa que se aprende, pois é um assunto bem examinado pelos pesquisadores. A notícia ruim é que boa parte dos achados dos cientistas não é ensinado na escola. É uma pena. A escola ensina muitas coisas, até assuntos demais. Contudo, não ensina a estudar, ou seja, a fazer o que levou todos os alunos a ela. Este manual vai ajudá-lo a dominar as técnicas que permitem aprender o máximo com o mínimo de esforço. Aprender a manejar as técnicas de seus ofícios vale a pena para um jogador de futebol, para um pianista, para um marceneiro e para o escritor. Por que não valeria também para os estudantes? Veja só, se estudam, precisam aprender a estudar. É muito grande a coleção de técnicas confiáveis para estudar. Este manual nada mais é senão uma apresentação dessas técnicas de forma direta e simples. Não há aqui discussão de teorias. Em vez disso, ensinamos como estudar na prática. Incluímos algumas explicações dos porquês, aqui e ali, quando isso ajuda a manter a técnica proposta. O leitor atento notará certa repetição das ideias. A cada momento, elas aparecem vestidas com roupas diferentes, mas são as mesmas coisas. Essa foi uma decisão deliberada para reforçar os princípios centrais do que sabemos sobre o aprendizado. Na verdade, são menos regra do que pareceria pela abundância de tópicos apresentados. No estudo, bem como no futebol ou no piano, há um círculo que pode ser vicioso ou virtuoso. Se você estuda do jeito errado, aprende pouco e se frustra com isso. O resultado é que estudar vira um momento desagradável e também ameaçador, pois ninguém gosta de fracassar no que faz. Como é chato, você acaba escapulindo desse confronto com os livros e fugindo, você aprende menos, tornando o processo ainda mais penoso. Mas comecemos já com a primeira lição. Se você estuda e entende, acaba gostando do que aprende.
Se o conhecimento novo é bem entendido, dialoga com a sua cabeça, isso é bom, além de divertido. Dá vontade de continuar. Pense em exemplos de sua própria vida de estudante. Não há assuntos que você estuda com prazer? Portanto, há também um círculo virtuoso. Quanto mais se estuda, menos penoso e mais prazeroso será. Dessa forma, o tempo que você dedicar aos seus estudos pode ser convertido em uma grata oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Na prática, quando você consegue sentir interesse pelo assunto, o estudo se torna mais agradável. Gostar de estudar resulta em gostar de aprender. Uma das teses deste livro é a de que saber estudar ainda a sair do círculo vicioso e entrar no virtuoso. Então, estudantes de níveis avançados seriam mestres nessas técnicas? Não é bem assim. Como ninguém os ensinou, não sabem estudar. Quer você curse os ensinos fundamental, médio ou superior. Temos certeza de que as páginas que seguem encontrará conselhos úteis que poderão ser usados imediatamente. Neste manual, você conhecerá diversas técnicas para desenvolver bons hábitos de estudo. Ao terminar a leitura, verá que aprendeu muitas coisas úteis para a sua vida. Por exemplo, 1. Como organizar seu material e o seu ambiente de estudo. Ambos influenciam sua concentração e sua capacidade de aprender e ler melhor. Lembre-se, existem técnicas específicas para cada tipo de leitura. 2. Como conciliar o tempo dedicado às atividades acadêmicas diante de outras mais atraentes. A boa gestão do tempo facilitará a execução de tarefas mais importantes para o seu futuro. 3. Como fazer anotações e resumos. Anotar é uma técnica cuja utilidade ultrapassa em muito a possível utilização subsequente que daremos a anotações. Só de anotar já aprendemos mais. 4. Como entender melhor assuntos difíceis. 5. Como lembrar-se do que foi estudado. Há muitas técnicas úteis que você precisa conhecer. 6. Como fazer mapas mentais, que são formas gráficas para mostrar esquemas mentais, teorias ou sequências de pensamento. Ou mesmo para anotar aulas. Como verá, é uma maneira conveniente de anotar, rever e estruturar o pensamento. 7. Como achar as informações desejadas e assegurar que merecem confiança. Atualmente, você dispõe de mais informação do que é capaz de manejar. Além disso, nem tudo é relevante ou mesmo confiável. É preciso aprender a separar o joio do trigo, o lixo eletrônico do conhecimento, que servirá nos seus estudos e na sua vida. Capítulo 1. Aprendi, mas já esqueci. Antes de enfrentar a jornada para aprender a estudar, vale a pena fixar nossa atenção no resultado esperado. Ou seja, o que queremos da escola. Até certa idade, estudamos porque alguém mandava. Mas este livro se destina a quem já ultrapassou essa fase da vida. Portanto, há leitores com boas razões para perguntar a si mesmos o que significa a palavra aprender e também por que aprender. A primeira dificuldade é que a palavra aprender tem um sentido bastante elástico. Chega a ser vago. Pode significar tanto decorar o telefone do amigo quanto manejar com facilidade as equações da teoria da relatividade completa. Sendo assim, devemos conhecer melhor do que estamos falando para evitar maus entendidos. Talvez a melhor maneira de se proceder seja perguntar o que queremos fazer com o conhecimento adquirido. Talvez a melhor maneira de proceder seja perguntar o que devemos fazer com o conhecimento adquirido. Queremos decorar os elementos da tabela periódica para passar amanhã na prova de química, sendo que jamais pretendemos voltar a essa matéria. Ou queremos aprender juros compostos para escolher a revenda que cobra menos juros na prestação do carro. Quem aprende
ser engenheiro civil, por exemplo, precisa aprender as leis que explicam por que certas estruturas mecânicas, como as pontes, suportam mais cargas do que outras. Portanto, há um oceano de diferença entre essas categorias de perguntas. No primeiro caso, trata-se de reter na memória um monte de palavras, somente até que chegue na hora da prova. O conhecimento é apenas para passar de ano, porém, há um complicador. A prova é amanhã ou no fim do ano. Se é no fim do ano, precisamos de uma estratégia que permita aparafusar na memória o nome da multidão de substâncias. É diferente de lembrar só até amanhã. O segundo caso requer penetrar nos princípios dos juros compostos. Decorar a fórmula é fácil, mas desnecessário. Contudo, aplicá-la na prestação do carro requer um domínio muito maior sobre o assunto, pouco intuitivo. Além disso, lidar com as equações exponenciais, como é necessário neste caso, requer manejar calculadoras financeiras ou planilhas eletrônicas. Diante do desafio, se dedicarmos tempo a aprender como aplicar a fórmula, poderemos descobrir qual a revenda mais interessante. Mas, uma vez comprando o carro, como só usamos a fórmula uma vez, é possível que esqueçamos como usá-la. Assim, podemos concluir que aprendemos superficialmente. O terceiro caso é um pouco diferente. O engenheiro civil precisa olhar uma estrutura ou a sua planta e ser capaz de dizer se vai aguentar a carga prevista. Pode ser no olho ou requer alguns cálculos. Esse é um conhecimento sem data de validade. Toda a sua carreira será pontilhada de ocasiões em que terá de avaliar se o edifício ou a ponte ameaçam cair. Portanto, é um conhecimento para ser usado no cotidiano. Então, é uma boa ideia aprender com profundidade para que esse conhecimento não seja esquecido mais adiante. O aprendizado que nos interessa é aquele aplicado à terceira categoria, e também o utilizado para transformar a segunda, mais superficial, na terceira, mais aprofundada. É aprender solidamente para que possamos usar o conhecimento quando chegar a hora, seja amanhã, seja daqui a 10 anos. No fundo, vamos à escola para adquirir conhecimentos que serão úteis para a vida. Pode ser regra de 3. Pode ser uma ideia de onde estão os países e as pessoas no mundo. Pode ser uma maneira de redigir de forma clara e elegante, pois isso pode ser o nosso cartão de visita. Pode ser o conhecimento de como funciona um transistor ou um telefone celular. Pode ser uma bagagem de história para entender se o que lemos no jornal é uma repetição do passado ou se podemos estar caminhando em direções imprevistas. E pode ser o trato refinado com a língua que nos permite o deleite de ler e aprender com um livro clássico. A escola não deve ser vista como um período sofrido em que acumulamos conhecimentos inúteis. Se ela não servir para desvendar esses horizontes, para que servirá? Em grande medida, este livro lida com o aprender, para que fique aprendido para sempre e o que vai nos servir ao longo da vida. Não obstante, ajuda igualmente a preparar-se para o cotidiano da escola, em geral, imediatistas nas suas provas e avaliações. Quem disse, aprendi, mas já esqueci, não aprendeu de verdade. Apenas tocou na superfície do assunto e, por essa razão, a memória do aprendido logo evaporou. E o que sobrou? Nada. Absolutamente nada. Uma grande perda de tempo. Pratique. Vasculhe na sua memória e identifique pelo menos um exemplo de cada uma das 3 categorias de aprendizado. Encontre uma primeira situação em que pouco importa se o aprendizado logo será esquecido. Em seguida, a outra em que é preciso aprofundar bem mais para ser capaz de manejar o conceito em problemas do mundo real. Finalmente, pense em seus planos futuros e encontre conhecimentos que pareçam necessários para a sua vida.